O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 668. Ziying. O Taiji surgiu nas costas de Sang Jihan e se fundiu em um só. Uma espada translúcida feita de luz apareceu ali. Jiang Shang olhou para ele com olhos surpresos. Verdadeiramente notável, já ter alcançado o nada depois de superar o Taiji. Assim que essas palavras terminaram. Paate. A espada de luz desmoronou rapidamente e se espalhou em todas as direções. Desapareceu rapidamente. Ainda está faltando. Que modéstia. Tive muitos discípulos, mas nunca vi um com talento marcial como o seu. Seong Jihan sorriu sutilmente ao elogio de Jiang Shang. O talento marcial que o imperador elogiou era algo que ele originalmente possuía até certo ponto. Depois de aceitar a autoridade da luz, meu entendimento definitivamente acelerou. A autoridade da luz, que veio em todos os tipos de variedades. Depois de obtê-lo, a consciência de Sang Jihan desenvolveu vários níveis em comparação com antes. Seu talento marcial também aumentou incomparavelmente desde antes. Claro, a maneira como ele via o mundo mudou, seu pensamento se aprofundou e havia o risco de ele se tornar semelhante a Mitra, se não tomasse cuidado. É definitivamente bom quando se aprende artes marciais. Eu rapidamente superei o estágio da espada Taiji. Seong Jihan relembrou a espada do nada feita de luz. Comparada com a espada Taiji existente, a luz era na verdade mais fraca e a forma era mais fraca. Mas o poder contido dentro dele subiu um nível acima. Além disso, análise ativada para a espada demoníaca Taiji. Mas apenas metade do código é revelado para o nada. Ao contrário da espada demoníaca Taiji, que foi analisada como código no banco de dados do sistema Battle.net, do Reino do Nada, o sistema não conseguiu analisá-la completamente. Talvez tenha sido por isso. Deseja atualizar os dados de Nothingness no sistema Battle.net? Desde que começou a materializar o Nothingness, o sistema continuou enviando mensagens recomendando atualizações para o Nothingness. Como esperado, a iluminação que ganhei não é compartilhada a menos que eu atualize separadamente. Na verdade, tanto durante o navio de fusão como com Hefesto, o sistema aparentemente omnisciente mostrou uma fraqueza inesperada na análise de novos dados. Se Seong Jihan não aprovasse a atualização, não seria possível identificar dados não analisados. A capacidade de dados também mudou definitivamente. Desde que ele começou a criar o nada, começaram a ocorrer mudanças na quantidade de dados que o sistema Battle.net poderia acomodar. No banco de dados onde um espaço vazio considerável foi criado quando Hefesto, que habitava o administrador vermelho, morreu, quando nada foi criado, ele o reconheceu como uma quantidade considerável de dados. Quando a espada desapareceu, o espaço vazio foi criado novamente. O servidor estava alocando um espaço de dados considerável para o nada, que Seong Jihan desenvolveu a partir da espada Taiji. Ainda está faltando. Não alcança os dados que o administrador vermelho ocupou. Se ele completasse o nada e começasse a implementá-lo de forma imprudente, poderia saturar os dados. Enquanto Seong Jihan pensava profundamente, olhando para as mudanças de dados em torno do nada. No estágio do nada, meus ensinamentos chegaram ao fim. De agora em diante, acostumar-se é a chave. Sim, vou trabalhar duro. Jiang Shang ficou satisfeito com a conquista de Seong Jihan e disse que não havia mais nada para ensinar nesta fase. Então, mas você poderia ocupar dados com o nada também? Sim, não tanto quanto Hefesto, mas mostrou números significativos. Oh, isso é uma boa notícia. No entanto, Sushi. Quando Jiang Shang levantou a mão. Estalar. A luz brilhou da espada infinita que ele segurava e a forma da espada tornou-se translúcida. O nada é, em última análise, o estágio imediatamente antes de atingir o infinito. Um indivíduo só pode implementar um. Sim, você definitivamente disse isso. Nada. Antes que a energia de todas as coisas no céu e na terra seja dividida em Yin e Yang. Uma espada que implementou uma forma misturada em uma só. Jiang Shang disse que a partir do estágio do nada, uma pessoa só poderia implementar um único formulário. Então, mesmo que o nada seja concluído, é apenas um. É possível exceder a capacidade de dados que você deseja? Era natural que Jiang Shang tivesse tais dúvidas. Embora ele estivesse ensinando a espada infinita a Seong Jihan porque ele perguntou, se apenas uma espada fosse concluída, não parecia que seu objetivo seria alcançado. A pergunta de Jiang Shang, Sang Jihan respondeu com uma cara séria. Agora que posso imitar o nada, gostaria de tentar a próxima etapa. A próxima etapa? Sim. Então Seong Jihan mais uma vez fundiu o Taiji para criar o nada. Segurando a espada de aparência precária que parecia prestes a desaparecer. Manifestação. Ele usou manifestação no nada que ele criou. Usando a autoridade, manifestação. A autoridade da manifestação que o administrador vermelho tanto queria ver antes de morrer. Sua função exata era implementar o código na realidade. Então, o nada, com apenas metade do seu código revelado, não deveria ser implementado adequadamente, certo? Ziying. Na verdade, a metade da espada com o código revelado foi concluída primeiro. Estalar.
Na parte restante, onde o código não era visível, a luz apenas criava faíscas. Mas isso foi apenas por um momento. Swish, swish, swish. A espada de luz translúcida estendeu lentamente sua lâmina, completando principalmente sua forma. Para criar dois nada. Enquanto Jiang Shang acariciava a barba com uma expressão de surpresa ao ver isso. Realmente funcionou. Seong Ji-han sorriu satisfeito ao olhar para o segundo nada materializado. Mesmo que não esteja codificado, a manifestação prossegue se houver iluminação. Claro. Comparado aos dados codificados, a eficiência cai drasticamente. 500 estatísticas de luz branca consumidas. Talvez porque esteja manifestando autoridade com a iluminação pessoal de Seong Ji-han, e não com informações registradas no sistema. Mesmo a materialização de apenas um nada consumiu uma quantidade considerável do atributo luz branca. Mas a luz branca pode ser reabastecida a qualquer momento com o órgão do corpo de luz, então não importa. O importante são os dados. Swoosh. Seong Ji-han verificou a capacidade de dados através do dispositivo. Lá. À medida que o número de espadas aumentava, os dados definitivamente também aumentavam. A capacidade está sendo preenchida imediatamente. Se eu começar a produzir nada em massa como este, dezenas ou centenas deles, ele poderia alcançar o excesso de dados que originalmente pretendia. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Estalar. Quando a forma do nada que ele convocou pela primeira vez entrou em colapso. A segunda espada que ele criou através da manifestação também desapareceu rapidamente. Como esperado, como o nada não está completo, a espada materializada não pode ser mantida por muito tempo. Mas a manifestação não era algo que você não deveria usar? Jiang Shang, que observava de perto a espada desaparecer, fez essa pergunta, lembrando-se do administrador vermelho que pediu para ver a manifestação apenas uma vez. Sim, eu não usei a manifestação até agora, pensando que poderia assimilar Mitra se eu entrasse no reino da criação. Mas pensei que valeria a pena tentar no caso desta espada. É porque o nada é uma espada que você já criou. Isso mesmo. Reviver perfeitamente humanos extintos por meio de código e restaurar mundos destruídos é o reino dos deuses. Ele não usou a manifestação, pensando que se continuasse realizando tais milagres, a desumanização iria acelerar. Mas o nada era diferente. Esta era uma espada que ele já havia criado e implementado. Ele pensou que mesmo se replicasse isso, os efeitos colaterais seriam muito menores em comparação com a materialização de outro código. Além disso, mesmo que haja um risco, esta é a única maneira de aumentar os dados. Excedendo a capacidade de dados. Esta não foi uma tarefa fácil no atual sistema ARC. No início, ele tentou aumentar os dados manipulando os dispositivos. Se eu continuar interagindo com essas máquinas, também posso ser influenciado. A traição do administrador vermelho, que vinha cooperando bem até agora. Seong Ji-han acreditava que a razão pela qual ele mudou assim foi devido ao maquinário da arca. Caso contrário, não havia razão para ele mudar tão repentinamente. Especialmente aquelas máquinas nem sequer acionam análises. Após perceber claramente que a arca estava no mesmo mundo do servidor, a análise foi ativada até mesmo na arca, revelando o código de estruturas como paredes e pisos. Mas na maquinaria central da arca não foi possível encontrar uma única letra de código. Considerando que mais da metade do código era visível mesmo no nada. Ele podia adivinhar o quanto essas máquinas eram uma anomalia. Portanto, aumentarei os dados e minimizarei o contato com esses dispositivos. Quando Seong Ji-han explicou seus pensamentos a Jiang Shang assim. Eu vejo. Ele lentamente acariciou a barba e assentiu. Entendido. Quase caí na ilusão por um momento. O que você quer dizer com ilusão? Manifestação. Achei que tinha esquecido completamente. Mas quase tive apegos persistentes. Anexos persistentes. Seong Ji-han usou uma expressão de desculpas com essas palavras. Depois de derrubar o administrador vermelho, Jiang Shang, que não o chamava mais de genro, mas apenas de você. Ele, que havia eliminado a tentação do administrador vermelho de uma só vez, parecia ter abandonado definitivamente seu apego persistente em reviver seu mundo depois disso. Mas, quando ele ouviu que a manifestação poderia realmente ser usada, ele pensou no Império. Bem, como uma pessoa poderia esquecer tudo tão rapidamente? Seong Ji-han também queria materializar todos os dados do Império das Artes Marciais, se pudesse. Esse é um atalho para se tornar outro Mitra. Se ele fizesse isso por culpa em relação a Jiang Shang, ele instintivamente sentiu que isso arruinaria tudo. O que há com essa expressão? A culpa é minha por não proteger o Império. Não sinta pena. Filho, não, você. Sim. Como se aceitasse a destruição do Império agora? Jiang Shang não chamava mais Seong Ji-han de genro. Se eu tiver um pedido, quando você atingir seu objetivo e exceder a capacidade de dados. Swoosh. Jiang Shang apontou para o dispositivo de conexão do servidor. O administrador negro ali dentro. Deixe-me matá-lo primeiro. Entendido. Isso ele poderia conceder a qualquer momento. Quando Seong Ji-han assentiu. Bom, então vamos tentar completar o nada com mais perfeição.
Jiang Shang mudou de expressão e começou a ensinar novamente. Sua conquista foi incrível, mas faltaram pontos. E assim começou a transmissão das artes marciais. Jiang Shang apontou as partes deficientes. Seong Jihan os aceitou e melhorou a cada vez. A duração do nada começou a aumentar visivelmente. E quanto tempo passou? Depois de inúmeras tentativas e erros. Swish. A forma translúcida da espada, nada, não desapareceu mais por si só e permaneceu firmemente na mão de Sang Jihan. Finalmente, funcionou. Embora ele não tivesse alcançado o infinito, o nada foi suficiente para abalar os dados. Seong Jihan começou a manifestação para valer. Swish, swish, swish. Uma por uma, as espadas começaram a enfiar-se na arca. Deseja atualizar os dados de Nothingness no sistema Battle.net? Cada vez que uma espada aparecia, uma mensagem do sistema aparecia diante de seus olhos. Não. Embora recusasse a atualização, ele continuou a criar espadas 99 vezes. Quando 100 espadas, incluindo a original, ficaram presas no centro da arca. O sistema Battle.net detecta um erro crítico. A mensagem do sistema que solicitava atualizações mudou pela primeira vez. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.